Senhor Deus, Pai, quero lhe bendizer por quem Tu és, pelo que Tu fazes, ó Deus. Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o Teu nome eternamente. Somente Tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Senhor, neste momento quero lhe agradecer por cada um destes que neste momento me ouve. Pai, que o Senhor possa, por intermédio deste programa, de fato promover uma aproximação dos ouvintes de Cristo. Pai, e que através deste programa de hoje, as pessoas possam aprender um pouco mais acerca da superioridade de Jesus Cristo, este que é a expressão exata da glória do Pai. Senhor, que possam compreender que Jesus Cristo é absolutamente superior a tudo, portanto, deve ter a primazia em os nossos corações, o primeiro lugar em nossas vidas. Pai, quero suplicar a Ti que o Senhor continue abençoando este veículo de comunicação, todos que direta e indiretamente estão envolvidos. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, as instituições que têm feito com que este programa seja possível, que o Senhor possa estar abençoando cada um dos que vêm a esta tribuna e fazendo uso do microfone, falam da parte de Ti. Senhor, nós oramos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de maior honra, tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi quem, em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme e a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos
tornamos participantes de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Muito bem, então, neste texto, nós vimos o autor mostrando a superioridade de Cristo especificamente em relação a Moisés e trazendo um chamado à fidelidade. Nós não lemos, mas se porventura você fizer esta leitura de toda a carta de Hebreus, você verá que desde o início ele vem mostrando que Deus ele falou há muito tempo e de várias formas diferentes, mostrando que por fim que Cristo era superior a todo o sistema do Antigo Testamento. Cristo era superior aos patriarcas, aos anjos, Cristo era superior aos profetas. Portanto, deveria ter maior honra, deveria ser digno de maior honra, de maior fidelidade. Então, aqueles que porventura eram fiéis aos patriarcas, à lei, aqueles que tinham guardado até ali todos os ensinamentos, tudo que aprenderam por parte dos mensageiros anteriores, e alguns que até tinham uma estima elevada e exagerada acerca dos anjos, deveriam então muito mais obedecerem, guardarem, serem fiéis e leais a Jesus Cristo. Portanto, especificamente o capítulo 3 apresenta uma exortação sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés e a importância da perseverança na fé. O autor de Hebreus, ele escreve para uma audiência que estava familiarizada com o Antigo Testamento e para judeus cristãos que enfrentavam a tentação de voltarem à antiga prática do judaísmo. Estavam sendo pressionados e tentados a abandonarem Cristo, voltando às antigas práticas da lei, às antigas práticas do judaísmo, aos antigos costumes que era a base do Antigo Testamento. O objetivo, então, é destacar a superioridade de Cristo e a necessidade de se manterem firmes em sua fé, mostrando que os crentes verdadeiros, mostrando que aqueles que estavam em Cristo verdadeiramente, os genuínos, jamais desistiriam, jamais iriam retroceder, mas se manteriam firmes até o fim. Então veja que a partir do versículo 1 até o versículo 6, o autor ele lança um chamado à contemplação de Cristo. Ele começa a chamar os leitores de irmãos santos, ou em algumas versões, santos irmãos, participantes da vocação celestial.
Ele exorta-os a considerar Jesus, que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Reparem que isso serve como uma introdução ao que vai se desenrolar mais aprofundadamente no capítulo 4, onde de fato ele vai falar de Jesus Cristo como um sumo sacerdote. Inclusive ele vai trazer uma figura enigmática que é Melquisedeque, onde ele vai dizer que Jesus é sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. No entanto, aqui a palavra em foco é considerar, como ele mesmo diz. Implica uma meditação cuidadosa e profunda sobre quem Jesus Cristo é. O autor ele estabelece um contraste entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés, sendo fiel como servo na casa de Deus, não era superior a Cristo, que era o filho sobre a casa de Deus. Então, Moisés foi um servo fiel, mas Cristo, sendo filho, tem uma posição superior, não apenas de servo, mas de herdeiro e senhor da casa. O objetivo aqui do autor é fortalecer os seus leitores, demonstrando que Cristo, sendo superior a Moisés, é digno de maior honra e lealdade. Uma vez que queriam ser fiéis à lei de Moisés, muito mais deveriam ser fiéis a Cristo e seus mandamentos. Portanto, retroceder aos antigos costumes por fidelidade ao patriarca não seria a alternativa correta, uma vez que o próprio Moisés foi fiel em toda a sua casa, como diz o texto. Por vezes, pessoas que tiveram um encontro com Cristo, tiveram um contato com a palavra do Senhor, por um motivo ou outro, por suas fraquezas, debilidades, dificuldades, talvez pelo seu ego, por suas antigas paixões, procuram uma justificativa e querem retornar aos antigos costumes. Ei, eu quero dizer a você, Cristo é superior. Cristo é melhor. Portanto, não existe absolutamente justificativa plausível para que alguém abandone a Cristo e volte às suas antigas paixões, aos seus costumes antigos, uma vez que Cristo é melhor. E é importante ressaltar: o crente genuíno não retrocede. O crente verdadeiro se mantém firme, fiel até a morte, fiel até o fim. Observe que o escritor de Hebreus, a partir do versículo 7 até o versículo 11, ele vai trazer um exemplo próprio para a comunidade a quem estava escrevendo. Um exemplo dos seus antepassados, mostrando a incredulidade com a qual agiram para com a mensagem de Deus, para com o próprio Deus. Ele traz o exemplo da incredulidade do povo de Israel. E nestes versículos,
ele faz uma advertência urgente, citando o Salmo 95. Ele relembra os leitores da rebelião dos israelitas no deserto, quando, apesar de terem os milagres de Deus, de terem visto por 40 anos Deus os guiando desde a saída do Egito, os milagres que Deus operou, das coisas maiores às menores, humanamente falando. Uma vez que não teve nada pequeno, tudo foi grandioso. O Senhor conservou-lhes as roupas do corpo, fez crescer-lhes as sandálias nos pés. Uma nuvem os seguia, lhes dando conforto térmico e condução no deserto. Uma coluna de fogo os seguia à noite, lhes conduzindo, lhes dando conforto térmico. Por 40 anos eles viram o Senhor provendo água, provendo comida, o maná, as codornizes. E ainda assim se queixavam, murmuravam, se recordando das cebolas do Egito. Eles endureceram seus corações e não creram nas promessas divinas. Observem que eles tinham uma prontidão em prometerem fidelidade e imediatamente depois se viam infiéis. Esse episódio no deserto, em Meribá, é emblemático da incredulidade e da desobediência que resultaram na exclusão daquela geração da terra prometida. Estudiosos estimam que cerca de 2 milhões de pessoas saíram com Moisés e Arão do Egito, inclusive egípcios. Cerca de 2 milhões. Mas de toda aquela geração, apenas 2 entraram no descanso prometido. Apenas 2 entraram na terra prometida, na terra de Canaã: Josué e Calebe. Toda a demais geração, os seus corpos caíram mortos no deserto. O uso do Salmo 95 mostra que o autor quer que seus leitores evitem cometer o mesmo erro de incredulidade, de endurecer os seus corações para a mensagem de Deus, como fez os seus antepassados. Não imagine você que nós somos diferentes. Não imagine você que nós seríamos melhor no lugar de Israel, que não seríamos. Veja que hoje temos toda a revelação de Deus. Os 66 livros de Gênesis a Apocalipse, tudo quanto Deus tinha para nos revelar, nos mostrar aquilo que haveria de acontecer, bem como aquilo que aconteceu. E ainda assim, nós que hoje temos o Espírito Santo de Deus habitando em os nossos corações, quantas vezes também não agimos com dureza de coração, com incredulidade. Depois de trazer este exemplo
a não ser seguido do povo de Israel que peregrinava no deserto. Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao 15, traz então uma advertência contra a incredulidade e o engano. Então veja que primeiro ele trouxe um exemplo. Então agora ele faz uma advertência, uma aplicação direta para os seus leitores. No versículo 12 dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, para se afastar do Deus vivo. A incredulidade é apresentada como uma condição perigosa, que pode surgir, pode brotar no coração, afastando a pessoa de Deus. O autor exorta a vigilância mútua, dizendo que deve exortar-se uns aos outros. E a ideia da exortação é justamente esta: com amor, mostrar o verdadeiro caminho a ser seguido. Então, ele diz para que nenhum deles seja enveredado pelo engano do pecado. A incredulidade não é apenas uma dúvida passiva, não. Mas um afastamento ativo, um afastamento deliberado de Deus. O exemplo da geração do deserto serve como um alerta de que a incredulidade pode levar a perdas irreparáveis. Cuidado. A incredulidade pode levar a perdas irreparáveis. É por isso que na continuação do capítulo ele os chama a perseverança na fé. É por isso que ele termina o capítulo reafirmando que a incredulidade foi o motivo pelo qual a geração que saiu do Egito não entrou no descanso, no repouso prometido. A pergunta retórica, no versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos? Deixa claro que aqueles que ouviram a voz de Deus e ainda assim desobedeceram foram aqueles que pereceram no deserto. Ouviram a voz de Deus e decidiram desobedecer a voz de Deus. O autor conclui que eles não puderam entrar por causa da incredulidade, no versículo 19. Isso é um alerta claro que, assim como a geração do Êxodo não entrou na terra prometida por falta de fé, os leitores de Hebreus também sofreriam amargamente se não perseverassem firmes na fé em Cristo. Algo que é próprio daquele que crê genuinamente. Portanto, o escritor de Hebreus, ao relembrar a história do povo de Israel e sua rebelião, deseja que seus leitores entendam a gravidade da incredulidade e da desobediência. Ele exorta a contemplar a grandeza de Cristo e permanecer firme na fé sem endurecer os corações. A mensagem central para os leitores originais é clara.
Cristo é superior a qualquer figura do Antigo Testamento. E afastar-se dele por incredulidade resultará em perda irreparável. Para nós, hoje, para mim, para você que pode me ouvir, esse texto é um alerta para permanecermos firmes em Cristo, sem permitir que a incredulidade e o engano do pecado endureça nossos corações. Somos chamados a uma fé perseverante, que confiemos na superioridade e fidelidade de Cristo e que nos encorajemos a caminhar juntos, exortando-nos mutuamente uns aos outros na fé em Cristo. Portanto, o cristão verdadeiro deve observar a superioridade de Cristo e perseverar na fé, evitando o terrível erro da incredulidade, como fez aquela geração de Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, quero te agradecer por sua palavra. Agradecer-te, ó Deus, porque o Senhor, fazendo uso do autor aos Hebreus, fala aos nossos corações. Nos mostra este terrível exemplo da nação de Israel, que por incredulidade, mesmo vendo tudo quanto o Senhor havia feito por eles, não creram na promessa e por isso pereceram no deserto. Pai, nós neste momento rogamos a Ti, ó Deus, que todo aquele que pode ouvir a minha voz, que não venha, como diz o Espírito Santo de Deus, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo este que me ouve, esta que me ouve, e que possam tomar uma decisão de viverem em conformidade com a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa depositar fé em os seus corações, pois esta é uma obra que somente o Senhor é capaz de fazer. Que o Senhor possa depositar fé em os seus corações e que venham, uma vez crendo, tomarem esta decisão ao lado de Cristo e que possam viver todos os seus dias, de hoje em diante, não mais para si mesmo, não mais de acordo com os seus próprios olhos, aquilo que acha certo, mas em conformidade com o Teu querer, segundo a Tua vontade. Pai, aqueles que porventura estão cogitando retrocederem, desistirem da caminhada cristã, aqueles que porventura estão julgando que o pecado tem vencido, o pecado tem sido maior em sua vida, que não tem conseguido se manter firme, que é melhor desistir, é pequeno demais, é pecador demais, é miserável demais, imerecedor demais. Senhor, que possa entender que não é por merecimento, não é por obras, não é por nós, mas pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Merecer nenhum de nós merece. Alcançar por méritos próprios nenhum de nós alcança. Ser digno nenhum de nós é. Mas o Senhor, conforme os seus desígnios eternos, por amor e misericórdia, decidiu e Cristo aceitou morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, nos dando direito à salvação.
nos dando condições de sermos reconciliados com Deus. Pai, eu suplico a Ti, ó Deus, que possam entender acerca da superioridade de Cristo, que possam perseverar na fé, evitando o terrível erro da incredulidade, como fez o povo de Israel, e que possam viver cada um dos Teus dias para a glória de Deus. Senhor, esta é a minha humilde e sincera oração, qual eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos aqui já caminhando para o término de mais este programa Encontro com Cristo, este programa que é um programa da União das Igrejas Bíblicas Congregacionais e que é oferecido pelo Seminário Teológico Bíblico Thompson. Então, quero aqui agradecer a esta instituição, quero agradecer o espaço e a oportunidade de estar aqui propagando, ecoando através das ondas sonoras da Rádio Melodia a Palavra de Deus. Nós queremos ressaltar àqueles que porventura desejam aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Procure o Seminário Teológico Bíblico Thompson. Você pode procurar através das mídias sociais, através do próprio site seminariothompson.com, www.seminariothompson.com. Tem domínio próprio a fim de facilitar aí o acesso. Ou você pode através do Instagram, Facebook, ou até mesmo por meio destes, encontrando o número de contato e diretamente falando ao seminário, tá bom? Então, aqueles que também desejam podem estar procurando o Colégio Alice Thompson, carinhosamente chamado de COAT, e está realizando a matrícula do seu pequenino, da sua pequenina, e garantindo aí que possam estar crescendo, aprendendo um bom ensino. O COAT ele tem uma parceria com o grupo Mackenzie e todo o material então deste grupo Mackenzie e voltado a palavra de Deus, tem esta base, é um colégio confessional, então você vai encontrar ali desde os professores, os auxiliadores, coordenadores, diretores, toda a junta, todos aqueles que atuam ali são servos, servas de Deus, pessoas que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo, e desde um lhe cumprimentar na recepção até o ensino do seu filho, a condução do ensino do seu filho será feito por pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo. Então, vale a pena. Veja quantas horas o seu filho passa por dia, por semana, aprendendo, sabe Deus o que, nas escolas por aí afora. Então, se certificar de que o seu filho está tendo um ensino de qualidade e por pessoas que amam sinceramente Jesus Cristo é sinceramente um privilégio e uma grande oportunidade, você não pode perder, né? Pois bem, nós vamos aqui caminhando para o término do nosso programa. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua participação aqui juntamente conosco por intermédio das mídias sociais. Que o Senhor em Cristo possa estar lhe abençoando. Neste momento nós
Vamos estar soltando uma vinheta que encerra o programa e depois você fica aí com algumas músicas que são próprias da grade da Rádio Melodia FM. Que o Senhor possa lhe abençoar, ter um restante de sábado, de feriadão prolongado aí na santa e gloriosa paz do Senhor. Forte abraço e até a próxima.